Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui com muita felicidade para a Casa do Caminho, pronto de atendimento espírita. E ficamos muito felizes de nos unir a esses esforços tão edificantes, tão valorosos dessa casa amiga para manter as atividades mesmo em regime de quarentena, utilizando a tecnologia à nossa disposição para continuar fazendo bem para nós mesmos e para todos que porventura possam se beneficiar das reflexões e das atividades que são mantidas nesse regime de prudência, porém de coragem. Sentimos saudades dos encontros, dos abraços, do salão cheio, das pessoas que falam conosco e de todo esse clima fraterno tão salutar. Mas nós permanecemos conectados, psiquicamente conectados, e seguiremos juntos nessa experiência e passaremos por ela como se espera que um cristão passe, trabalhando, confiante, renovando a cada dia a sua fé e contando uns com os outros, porque nós não estamos aqui nem desamparados, nem sozinhos. Nós precisamos entender que é através do outro que nós ascendemos. E o nosso tema fala sobre isso. Fala sobre os meandros da solidão. Solidão e Jesus. Lembra do nosso divino Messias e da experiência que ele teve de amparar tantas almas e no momento mais angustioso da sua vilejadura carnal, a solidão. Mas Deus estava com ele. Solidão e Jesus é o primeiro capítulo desta obra, Messe de Amor, uma das obras mais bonitas de toda a literatura mediúnica, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Mas antes de começar as nossas considerações, nós leremos uma mensagem dessa obra Ceifa de Luz, pelo espírito Emmanuel, faremos uma prece de abertura dos nossos trabalhos, então as considerações e uma prece final de agradecimento. Dito isso, vamos começar. A mensagem está no livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, faz parte da coleção Fonte Viva, e o capítulo é o capítulo de número 10, Doentes em Casa. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Paulo. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Se abordasses agora o plano espiritual para lá da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldade, que farias? Aqui, talvez surpreendesses um coração paterno em frustração, mas além, abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insopitável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória, a que se empenharam com os próprios erros. Reconhecê-los-ias por doentes, reclamando proteção. Demorar-te-ias junto deles na prestação do auxílio necessário. Referimo-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço, em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência, no instituto doméstico, não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto
de acerenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem, com as necessidades e lutas que lhes marcam a existência. Na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Veja que mensagem. Que mensagem que eu abri aqui ao acaso, pertinente para os nossos dias de hoje. Que fala desse convite que nós temos dentro de casa, sobretudo nesses períodos de quarentena, para amar e compreender os parentes ditos difíceis, que na verdade são essas ovelhas que nós optamos por permanecer junto a nós, para quem sabe, através do amor, ir dirimindo a pouco e pouco todas essas incompreensões e exercitando esse perdão e esse amor incondicional tão difícil. Vamos então orar, meus amigos. Divino amigo e mestre, Senhor, nosso querido amigo de sempre, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento, refletindo sobre a tua santa mensagem, aurindo forças das vossas palavras, dos vossos exemplos, rememorando todas as demonstrações de amor incondicional que vós testemunhastes, Jesus, a fim de que nós também possamos nos estimular a este caminho no bem, guardadas as naturais circunstâncias e dentro das nossas limitações e dificuldades. Por isso é que te pedimos, abençoa os nossos bons propósitos, enche-nos o coração de misericórdia, de compreensão e de paciência, para que nós possamos exercer nesses dias, como sempre exercestes enquanto esteve conosco, a tolerância, e possamos cumprir o mandamento que vós nos ensinastes: amai-vos, meus filhos, como eu vos amei. Que assim seja, meu Mestre Jesus. Que o Senhor esteja sempre conosco e seja para sempre glorificado. Que assim seja. Então, meus amigos, como dissemos no início, hoje nós vamos abordar o primeiro capítulo dessa obra, Messe de Amor, intitulado Solidão em Jesus. Por que nós pensamos na sugestão deste tema? Especialmente nesse período de confinamento, nós somos inevitavelmente convidados, e alguns de nós, à força, e com uma certa dose de incompreensão e rebeldia, e tentativa de desobediência e de não entendimento, somos convidados ao recolhimento, a esse momento de interiorização em que nós interrompemos um pouco a marcha atribulada das necessidades de ter que dar conta e passamos a reavaliar quais são as nossas principais prioridades. O que é efetivamente que nós não podemos deixar de pensar, de ver, de dar conta, sobretudo se nós já estamos efetivamente vivendo conforme a imortalidade. Uma imortalidade que nós temos estudado ao longo de todos esses anos pelos cursos, pela literatura mediúnica, pelos livros da codificação espírita. E será que a experiência de solidão é uma experiência tranquila para a maioria de nós? Será que a solidão vivenciada entre os espíritas é motivo de refazimento, de reconforto? Será que nós temos a possibilidade da mesma experiência meditativa que Jesus tinha quando temporariamente se afastava do povo para este contato mais profundo com si mesmo? É sobre isso, portanto, que nós pretendemos abordar aqui. Principalmente para que essa mensagem seja uma mensagem de conforto, de alento, de consolo, de renovação, porque muitos de nós espíritas temos o peso da responsabilidade de saber. Repetimos a miúde que a nós muito foi dado
E por isso, às vezes, há uma consciência de culpa muito dolorosa, muito perversa e atormentadora, exigindo que nós hajamos de forma diferente. De fato, este é o comportamento esperado pelos cristãos, mas nós não podemos desmerecer e desconsiderar que cada um de nós tem as suas resistências individuais. E precisamos também nos olhar com carinho, nos olhar com autopiedade, nos olhar com alto amor, porque só assim nós seremos capazes das demonstrações de piedade, compaixão e misericórdia, como nós vimos a miúde durante o messianato de Jesus. A sua tônica essencial de cada ensinamento, de cada passo, de cada gesto, sempre foi revestido de imensa compaixão. E isso só é possível porque, no caso do Jesus humano, ele já demonstrava uma completude perfeita, uma equação completamente equilibrada e harmoniosa das suas emoções. Infelizmente, este ainda não é o estágio da grande maioria de nós outros. E por isso, nós vamos aqui refletir sobre como melhorar a experiência da solidão com base no que o nosso próprio Mestre tem a nos ensinar, em virtude do seu exemplo. A obra Messe de Amor, que veio a lume por primeira edição em 5 de maio de 1964, quando a gente olha o prefácio, assinado por Joana de Ângeles, nós vemos que ela escreveu em 1º de fevereiro de 1964. Essa obra Messe de Amor inaugura, através da veneranda Joana de Ângeles, um momento crucial, não apenas no contexto do Brasil, mas sobretudo aqui na Bahia, com respeito à série de obras psicografadas que se iniciaram através do médium Divaldo Pereira Franco a partir desta. É uma coletânea de mensagens que Joana de Ângeles faz questão de afirmar que foram escritas ao longo de mais de 10 anos. E com um espírito superior, ponderada, sensata, próxima da realidade da crosta terrestre, acompanhando os acontecimentos, a evolução moral das criaturas humanas, Joana, numa linguagem psicológica, não das ciências psicológicas apenas, mas transcendente às ciências psicológicas humanas, ela que escreveu uma série de 16 obras intituladas Uma Coleção da Psicologia Espírita, algo inovador e edificante, engrandecedor para a nossa evolução espiritual. Joana de Ângeles teve o cuidado de filtrar, selecionar, reescrever, reeditar e observar, esperando o momento propício para que essa obra viesse a lume, a fim de que pudesse ser aproveitada por todos nós. Então, no seu prefácio, à guisa de apresentação, Joana começa fazendo um enaltecimento à figura do nosso codificador, Allan Kardec, falando da coragem que ele teve e da seriedade do trabalho junto aos espíritos, a fim de depositar nos corações humanos essas sementes que iriam germinar aos poucos. Algumas dessas sementes permanecem como que num formato de crisálida, esperando o tempo propício para desabrochar. E esses solos que contêm essas sementes ainda não germinadas, eles podem conviver diretamente conosco, dentro do nosso próprio lar. É muito comum nós vermos a inquietação de muitos espíritas de tentar converter a todos aqueles que ele ama aos ensinamentos dos espíritos através da doutrina espírita.
mas nós sabemos. E o próprio Allan Kardec fez questão de elucidar e escrever textos vários sobre esse assunto, dizendo que a Igreja errou muito por dizer que fora da Igreja não há salvação. A doutrina espírita apregoa que fora da caridade não há salvação. E é por isso que em tempos pandêmicos, tão difíceis, tumultuados e tormentosos como hoje, nós vemos a solidariedade e a fraternidade despontar entre não religiosos, entre ateus, materialistas e pessoas de diversas religiões. Talvez esse seja o momento anunciado por Jesus no capítulo 24 de Mateus. Haverá pestes, epidemias, guerras, mas ainda não será o fim. E o evangelho do reino será proclamado entre os povos. E aí então virá o fim. Talvez esse fim, que é o início para uma renovação, só virá depois que os ensinamentos de Jesus tiverem tão ampla divulgação, a ponto de mobilizar os corações humanos em sua maioria ou quase totalidade, para que nós possamos perceber a importância dos laços invisíveis que nos unem em prol de toda a humanidade sofredora. E aí então haverá tão esperada transição, pela qual nós estamos passando a partir deste momento e desde muitos anos. Então Joana, de uma forma muito bonita, vai relembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca que os espíritos são as vozes do céu em toda parte. E que através do concurso dos médiuns, esses intermediários são os responsáveis pelo intercâmbio das ideias daqueles que um dia foram homens que animaram corpos e que após passarem além do túmulo continuaram vivendo. E nestes tempos, pensar na imortalidade, na transitoriedade, na vulnerabilidade, na fragilidade do corpo físico que adoece, que caminha para a decrepitude, que caminha para o envelhecimento, para apodrecer a nossa vida real, a nossa vida psíquica, a nossa vida espiritual, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas virtudes, os nossos atos, eles não morrem jamais. Esse nosso comportamento será arrastado para onde quer que nós formos. Nós modelaremos através do pensamento, dos hábitos mentais, das nossas fixações, o estado de consciência que comporá a psicosfera onde nós vivemos hoje, ainda que obliterados por essa neblina carnal, como diz Emmanuel, ainda que imersos no corpo físico e, entre aspas, protegidos de algum modo, precisamos perceber que o tempo azado é agora para a reparação e renovação desse estado de consciência que definirá qual o nosso estado aqui ou no mundo espiritual, que definirá o grau de afinidade que nós estabeleceremos com outras criaturas, porque o Espiritismo matou a solidão. No Espiritismo nós acreditamos que jamais estamos sozinhos, que sempre somos a soma de muitos através dos pensamentos e das afinidades e quais antenas psíquicas radiantes sempre estamos nos conectando, ainda que de uma forma inconsciente, a outras mentes que se somam a nós para as atividades que fazemos em toda parte, neste e nos outros mundos. Messe de Amor é um nome muito sugestivo para essa obra. Messe é colheita, e a colheita só é possível depois que nós fazemos a semeadura. Então Joana, de uma forma muito poética, diz que cada capítulo são essas pequenas sementes que vão sendo espalhadas pelos corações humanos. Mas nós, que nessa figura parabólica somos o solo onde caem essas sementes, mas também somos o agricultor, responsável por cuidar do terreno para fazê-la frutificar,
Precisamos adubar, revolver, umidificar, a fim de que possamos dar condições necessárias para que essas sementes de vida e esperança venham a dar folhas, mais tarde flores e então frutos. Mais uma vez citando Kardec, ela vai dizer: o Espiritismo é, pois, obra do Cristo, que preside a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Jesus não prepara o reino de Deus na terra sozinho. Quando ele esteve conosco, ele tomou para si a colaboração de homens rudes, mas espíritos velhos conhecidos. Espíritos que já tinham aquelas primícias da sua mensagem divina e que, ao olhar para aquela imagem inesquecível, para aquele mestre compassivo, aquele olhar magnetizou-os de uma tal forma que eles se sentiram quase que hipnotizados a segui-lo e largar todas as suas supostas prioridades. Do mesmo modo, acontece hoje para nós esse chamado. Essa pandemia, a proliferação desse vírus, é como se fosse a instauração de uma guerra sem ódio. De um combate em que não é necessário pegar em armas e tanques de guerra para atacar o nosso inimigo. É um convite para um combate interior, mas um combate sem feridos, sem martírios, sem tormentos, sem angústia. Talvez um combate com dor, mas uma dor que traz significado na sua existência. Uma dor que educa, uma dor que é mestra, uma dor que nos mostra o caminho certo para seguir, como se fosse o aguilhão da nossa consciência, aprumando-nos para que nós possamos seguir o bom pastor, como ovelhas obedientes e que estejam sendo organizadas por esse mestre divino, que é o governador planetário, que é o regente de todas as tarefas mais importantes do nosso planeta, que está à frente de todas as transformações que nós estamos vendo acontecer. Portanto, por que o desespero? Aparentemente, podemos estar sozinhos em casa, mas nós estaremos sempre conectados pelo pensamento com Jesus, se assim nós quisermos. Os seus emissários estão junto conosco. E será que nós temos a sensibilidade suficiente para perceber que estamos permeados de Deus, que nos movemos em Deus, que Deus está no nosso interior e também do lado de fora, que nós estamos amparados, protegidos? Basta que nós possamos elevar um pensamento de reconhecimento e gratidão ao alto por este momento. Nós temos a oportunidade deste momento antes da nossa efetiva desencarnação, como um chamado à consciência para a reflexão de coisas que possivelmente estavam esquecidas, relegadas à segunda importância. Portanto, meus amigos, este é o momento da expansão desse reino de Deus nos corações humanos, às vezes por palavras, mas sobretudo pelas nossas ações. Onde quer que nós estejamos, nós podemos nos fazer úteis. Nós podemos ajudar os nossos semelhantes com necessidades materiais ou com o ouvido para ouvir. A escuta, esse movimento tão pouco praticado, que é o amparo e sustento, que é o suportai-vos mutuamente, como diz Irmã Rosália em O Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós pouco temos a oportunidade de cumprir, porque temos muitas atividades no centro, porque a nossa presença nos trabalhos da casa são impostergáveis. É muito justa a nossa responsabilidade e compromisso com estes trabalhos. E é lógico que nós somos instrumentos do alto neles também. Mas agora, o trabalho não realizado dentro da casa espírita pode ser realizado dentro do lar, para outro lar.
unindo coração a coração, através dos recursos possíveis. E Joana vai dizer, ainda no prefácio, que essa é a verdadeira cruzada em prol da fraternidade. Nós tivemos uma experiência muito mal sucedida em relação às cruzadas. Em nome de Deus, martirizamos, sacrificamos a vida dos nossos próprios semelhantes. Mas a cruzada aqui é simbólica. É o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo, de olhar para as nossas inclinações, de ver o que nós queremos remodelar. Temos tempo. Nada está perdido. E o tempo é hoje. Quando nós pensamos no tema solidão, nós podemos pensar em algumas abordagens. Há uma solidão bastante egoísta, que nós podemos chamar de solidão de autossuficiência. A nossa sociedade é expert nesse tipo de solidão. Tentam dizer que nós não precisamos de ninguém, que nós podemos ser felizes sozinhos. E com isso, há uma tentativa de enfraquecer os laços familiares, de fazer com que nós desistamos cedo demais desses vínculos oferecidos pelo alto para que nós possamos equacionar os nossos próprios conflitos. Conflitos existenciais que ressomam na família, conflitos emocionais que ressomam na sociedade. E se nós temos visto tanta violência e agressividade do lado de fora, é porque no interior do lar doméstico há esse incêndio emocional, há esse torvelinho não equilibrado. E muitas vezes é preferível calar, substituir os pensamentos atormentados por outros, tentando com isso esquecer. Mas a verdade é que eles nunca morrem e que o outro funciona sempre como uma ponte que nos leva a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sem o outro, provavelmente nós não teríamos condição de nos perceber de uma forma mais acurada. Porque para aquele que vive sozinho, enclausurado no monastério ou dentro mesmo do seu lar, é muito fácil se dizer paciente, porque não há nenhuma manifestação exterior que o convide à tolerância. É muito fácil se dizer caridoso se ele separa um determinado orçamento para comprar algumas coisas para diminuir a desigualdade social. Uma movimentação muito justa e digna, necessária, para um país tão desigual como o nosso, em que há tantos irmãos carecentes do necessário. Muitos passam dias sem comer, nas ruas, em situação de completo abandono. E não fosse esse ato de caridade, talvez retornariam muito mais cedo à pátria espiritual. Mas ainda há mais que se pode fazer. E pensar sobre este egoísmo, nesse tipo de experiência de solidão, é pensar sobre o que nós estamos fazendo na nossa própria vida em prol da nossa própria felicidade e da felicidade também dos outros. Há também uma solidão vivenciada na multidão, cercados pelos holofotes, pelas lentes das câmeras, pelas curtidas e comentários nas redes sociais. Em geral, as pessoas ditas famosas, que ostentam poder e prestígio na sua sociedade, são os chamados formadores de opinião. Tem centenas, milhares, milhões de súditos, de fãs, de seguidores. Mas, não obstante, serei tão ovacionados por uma multidão de mentes que lançam as suas expectativas, as suas raivas, as suas paixões. E também os sentimentos nobres em relação a eles sentem-se profundamente sozinhos. Como explicar? Talvez porque a solidão seja uma experiência interior. E às vezes nós estejamos buscando do lado de fora um reconhecimento e um significado existencial que na verdade existe do lado de dentro. E nada do mundo externo poderá preencher
esse imenso vazio que por vezes ameaça tomar conta de cada um de nós. Há também uma solidão de propósitos. Muitas vezes vivemos bem, temos afinidade com a nossa família, somos cercados de amigos, mas quando falamos das nossas convicções éticas, morais, da nossa conduta, às vezes somos julgados por um excesso de severidade, por seguir com muita retidão esses ensinamentos espíritas e que talvez não precisasse tanto assim. Talvez isso seja desperdício e estamos perdendo de aproveitar a nossa vida para seguir uma vida quase de beatitude. É muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa e é muito comum também da gente ficar entristecido ao ouvir esse tipo de coisa. As incompreensões que podem ser revestidas de doçura e afabilidade, como nesse caso, mas também podem ser revestidas de crítica muito amarga. Elas fazem parte do testemunho comum de qualquer um que se diga cristão. Porque ser cristão na atualidade é andar na contramão dos valores da nossa sociedade. A nossa sociedade é marcada pelo desempenho, pelo cansaço, por não ter limites, por superar a si mesmo e por estabelecer uma cultura de indiferença em relação à dor do outro. A mensagem do Cristo fala exatamente do contrário. Para o Cristo, felicidade é doar a si mesmo, é abnegadamente, devotadamente amar a todos, sobretudo aqueles que nos perseguem e nos caluniam, aqueles que se colocam na condição dos nossos adversários. Para a sociedade atual, isso é loucura. Não há a menor razão de ser. Esse culto ao sofrimento, entre aspas, parece uma grande histeria, mas nós que somos cristãos sabemos que é isso que nos salva. E talvez essa solidão de propósitos seja justamente um convite para o exercício em nós da tolerância e da paciência ao contraditório e aquilo que é diferente. Não obstante a diversidade de opiniões, a liberdade de consciência dada por Deus a cada um de nós, nós precisamos conviver com essas opiniões contrárias e tentar buscar o bem-estar possível nesse tipo de situação. Há também uma solidão da dor. Muitas vezes nós sentimos uma pungente angústia e cada um de nós temos uma vivência emocional com um sofrimento muito particular e muito subjetiva. Basta dizer que, dada uma determinada experiência, como por exemplo a morte de uma mãe, isso pode devastar um ser e, para outro, embora experimente a justa tristeza e passe pelas fases do luto, como é de esperar em uma saúde psíquica normal, não se sente devastado. Alguns chegam a pensar sobre o sentido da sua própria existência e tentam atentar contra a própria vida. Isso acontece. Acontece a miúde. É por isso que cada um que sabe a dor que sente. E quando nós encontrarmos alguém em pungente angústia, cumpre antes de dar conselhos, escutar. Essa empatia de que mesmo que eu não tenha passado por nada parecido, eu busque me colocar no lugar do outro e entender o quanto que deve ser sofrido passar por toda aquela experiência emocional, isso gera vínculo e pode salvar uma vida. Mas, em geral, a gente tenta abreviar o discurso da pessoa, achando que já sabe o que ela vai dizer. Somos muito impacientes, temos muita coisa a fazer, já cortamos o papo e já vamos dando conselho. Indicamos 1001 livros espíritas para que ela possa ler. Dizemos que ela precisa fazer a prece e a oração todos os dias e está acabado. Aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum desses posicionamentos. Como espírita, acredito fielmente na importância do estudo da literatura mediúnica, espírita
e outras literaturas edificantes. Acredito muito no poder do Evangelho. Faço o Evangelho no lar todos os dias. Acredito demais no benefício da prece, mas eu acredito, sobretudo, no poder da escuta. Eu acredito, sobretudo, no poder da atenção. Eu acredito no contato com o outro, no vínculo, olho no olho, no silêncio que ampara, no olhar que ancora, na presença ao lado, mesmo que não diga nada. Participar da dor do outro é uma das maiores demonstrações de amor e que nós tão pouco temos visto nos dias de hoje. Talvez após essa pandemia o cenário mude radicalmente. Sinceramente, acredito que nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais trabalharemos da mesma forma, nunca mais nos comunicaremos do mesmo jeito. Nunca mais faremos as nossas reuniões espíritas do mesmo jeito, da mesma forma. Será para nós uma experiência renovadora. E é importante que nós possamos aproveitar esse momento para refletir sobre isso. A solidão da dor é muito angustiosa. Perceber que ninguém pode te entender é muito sofrimento. Mas entender que ainda que ninguém possa te entender, Jesus pode. E Ele permanece como este amigo presente ao nosso lado em todos os momentos. Isso é extremamente consolador. Há ainda um outro tipo de solidão que quero abordar, que eu costumo chamar de solidão ética. Vou explicar. Ética não no sentido de dizer o que é certo ou o que é errado numa experiência de solidão, mas ética no sentido de que é a solidão que forma os nossos valores. Todas as vezes que nós nos recolhemos em meditação, e aqui eu não estou falando de nenhuma técnica de meditação, budista ou de outros modos, a meditação que eu falo é sinônimo de reflexão íntima. Sabe quando a gente para pensar? Para analisar os nossos pensamentos, nos posicionar a respeito de temas, seja num diálogo, seja sozinhos? Pois é. Essa, na minha opinião, é a solidão ética. Quando a gente para e reflexiona sobre a nossa vida, sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, sobre temas como, por exemplo, aborto, suicídio, sentido da vida, imortalidade da alma, dentre outros. Por quê? Porque o fruto dessas reflexões compõe o nosso caráter, compõe aquilo que nós elegemos para a nossa conduta moral, compõe os nossos valores. E se nós temos essa firmeza de propósitos, e se nós aproveitamos essa experiência de solidão, esse recolhimento, para fazer essa constituição, nós conseguimos estabelecer uma fortaleza importante para passar por tempos difíceis. É como Jesus conta no Sermão da Montanha, do homem que confiou, um homem que foi sensato e que construiu a sua casa sobre uma rocha, que o vento vem, a chuva vem e não derruba. E do outro, o insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Ele utiliza essa figura como comparação para aquele que segue os ensinamentos de Jesus, que refletem a lei divina, e para aquele que não segue, respectivamente. Então, se nós somos cristãos e espíritas, nós precisamos nos comportar como um homem cauteloso que constrói a sua casa sobre uma rocha e que, portanto, aí estabelece as bases firmes para quando vier a tempestade. Então, minha gente, Joana de Ângeles, nessa mensagem, começa a citar os diversos casos em que Jesus nunca aguardou retribuição, recompensa, gratificação, reconhecimento de nenhuma das suas ações, nem as curas, nem as escutas que ele fez, nem os conselhos, nem os encaminhamentos, nada. E aí nós precisamos nos lembrar de uma das passagens mais tocantes do Evangelho, Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19.
Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém com os seus apóstolos, e ele passava pelas cercanias da Samaria. Quando ele ainda estava passando pela estrada, viu aproximar dele e dos seus discípulos 10 leprosos. E os leprosos, por conta da característica da doença daquela época, sabiam do contágio e sabia também da repulsa, do repúdio que algumas pessoas tinham, né, de apedrejá-los, de chamá-los em voz alta de imundos e do risco, portanto, né, de morrer antes da lepra pela violência, por conta das posturas, dos costumes, da cultura daquela época. Eles mantêm uma determinada distância, algo temerosos, algo cautelosos, respeitosos. E um deles exorta ao Cristo: Mestre, tende misericórdia de nós, cura-nos, nós somos leprosos. E é muito interessante a postura de Jesus. A gente vê que Jesus, exatamente por conta da excelsitude da sua moralidade, da supremacia absoluta que ele tinha, ele sempre agia de uma forma diferente, dando a cada um exatamente o remédio de que necessitava naquele momento. Jesus não toca nos leprosos, Jesus não profere nenhuma palavra do tipo sede curado. Jesus não faz nenhuma pergunta: crês que eu posso te curar? Que queres que eu faça? Ele simplesmente faz um pedido. E eu acho isso muito interessante, porque Jesus responde: ide, apresentai-vos às autoridades de Jerusalém e mostrai que estáis limpos. E aí eu fico imaginando a reação dos leprosos perante aquelas palavras de Jesus. Do tipo assim, é só isso? Você não vai fazer mais nada? Né? Não tem uma transfusão energética, embora na época isso nem fosse compreendido. Mas é só isso? É só caminhar? Mas nada dos ensinamentos de Jesus por parábolas, pelas vivências, é feito a esmo. Tudo tem um significado. E na maior parte das vezes, na quase totalidade, esse significado é um símbolo espiritual. Aqui mais uma vez. Os leprosos foram curados a caminho. Não havia certeza. Não havia garantia. Eles não tinham passado por um tratamento médico e não tinham recebido a alta do médico para voltar para casa. Eles não foram internados no hospital. Nada disso. Eles não tiveram garantia. Eles precisaram confiar. Será que isso tem a ver com o que a gente está passando hoje? E o mais interessante é que nenhum deles ousou perguntar nada. Porque todas essas especulações que eu faço aqui são divagações de Patrícia, tá? No texto evangélico, no texto de Lucas, não tem nada disso. De dizer que os leprosos perguntaram, e aí, qual foi? Qual vai ser? Não. Eles simplesmente se colocaram a caminhar. E confiando em mais uma cura à distância, como a cura do servo do centurião, que a gente até já gravou palestra para o canal Lições de Amor sobre isso, confiando na promessa, eles se colocaram a caminhar. À medida que eles se colocaram a caminho, indo para Jerusalém, perceberam uma renovação das suas carnes. E efetivamente a cura estava se dando enquanto eles se colocaram a caminho. Veja mais uma vez o símbolo. Não adianta nós permanecermos parados no mesmo lugar. Nós precisamos trabalhar. E talvez isso seja especial para o que nós estamos vivendo. Não parar. A hora não é de parar. A hora é de continuar de outro modo. O trabalho que antes era exterior, trânsito, consumições, preocupações, horários,
agora é um trabalho interior. Alguns de nós continuamos trabalhando nas atividades profissionais, dentro de casa, outros ainda continuamos tendo que ir, né, aos nossos trabalhos externos, mas aqui há sobretudo uma exortação para temporariamente pausar essas ditas prioridades do lado de fora e elencar as novas propriedades do lado de dentro. Se movimentar, porque para caminhar a gente precisa gastar energia nesse processo. A gente tem que se engajar, que se envolver de algum modo, se mobilizar, um pé para frente e alternando com outro pé para continuar a nossa marcha. Perseverança. Essa é a palavra. Mesmo em dias aflitivos, manter a perseverança. E o que é que nos motiva? Nos 10 leprosos, o que motivou foi o fato deles terem a promessa. Ora, se Jesus é o mestre e ele está pedindo para que a gente se apresente aos judeus, vai acontecer alguma coisa. Isso é fé. E a nossa fé? De que serve a nossa fé? Agora que a gente prova. Nos tempos sombrios, é que a fé recebe as suas colorações mais belas e fulgurantes. E aí o que acontece é que um deles, sendo samaritano, ao perceber a sua cura, volta para agradecer. Mais um símbolo especial. Será que na nossa rotina atribulada antes da pandemia, nós tivemos oportunidade de voltar para agradecer? Será que nós priorizamos isso? Agradecer pelo novo dia, agradecer pelo pão de cada dia, agradecer pelo teto, agradecer pela oportunidade de ser útil? Agora a gente tem a oportunidade. Porque num cenário pandêmico, cada dia de vida é um milagre. A enfermidade de graça prolifera. A vida é um milagre. E quando Jesus encontra aquele homem, diz: onde estão os outros? Não voltaram para agradecer? Vai, tua fé te salvou. Talvez Jesus esteja falando para nós: vai, tua fé te salvou. Esse é o combustível. Continuar perseverantes caminhando, porque é a nossa fé quem vai nos salvar. Nós temos uma possibilidade muito especial. O conhecimento da imortalidade da alma deve significar consolo. Temos uma visão diferente. Eu fico imaginando o desespero daqueles que, infelizmente, não têm essa visão existencial da vida, que acham que efetivamente o futuro é o nada, que depois daqui acabou. Deve ser atormentador. Mas nós temos uma visão diferente e mais que isso, nós temos Jesus. Então Joana continua falando que todos os atos de Jesus foram de amor incondicional. Ele começa o seu messianato nas bodas de Caná. Está lá em Gênesis, capítulo 15, os milagres do Evangelho. Kardec tenta explicar as bodas de Caná. Está também na obra Quando Voltar a Primavera, pelo Espírito Amélia Rodrigues. Uma comemoração tão bonita que marcou o início do seu messianato. E na cruz, o vinagre. Nas bodas de Caná, ele serviu o vinho bom. Na cruz, foi-lhe servido o vinagre, o vinho acre, azedo, amargurando profunda sede. Nem um copo de água. Essa é a proposta do amor incondicional. Jesus doa-se para todos os que perfuraram o seu tórax,
no auge da crueldade humana. Os que choravam aos pés da cruz, entre angústia, saudade, aflição, pelo seu profundo sofrimento. Os que tiveram medo, não obstante muito amá-lo, os que aceitaram a sua mensagem e os que repudiaram a sua mensagem. Jesus na cruz sacrifica-se para os cristãos primitivos e para os cristãos por vindouros. Ele morreu para todos. E será que nós não podemos também morrer para Ele, no sentido de tentar esquadrinhar as nossas emoções e ir transformando aquelas inclinações que não nos vão lá dar elevação espiritual? Será que por Jesus nós não somos capazes de carregar a nossa cruz tão mais leve, tão proporcional ao nosso estágio inicial de evolução, ao nosso estado ainda de tanta imperfeição? E aí Joana vai dizer que esse serviço devotado e sem condições marca a mensagem do Cristo. Um Cristo que estendeu seu amor a todos esses corações. E ela cita muitos exemplos. A mulher hemorroíça, a mulher de Magdala, a mulher cananeia que apela para os seus filhos, Ana, sogra de Pedro, a mulher flagrada em adultério. Todos esses casos mostram o quanto Jesus foi capaz de dar de si mesmo em prol dos outros. Mas, no momento afligente, ele esteve a sós. E se tem uma frase que pode coroar bem esse tema que nós estamos conversando, que Joana escreve, é: lembra-te dele, só no mundo e o Pai com ele. Jesus, como modelo, passa por todas as vicissitudes humanas que nós podemos padecer. E ele mostra como nós deveríamos reagir perante cada situação. Perante os sábios, os humildes, os necessitados, os atormentados. A expulsão de demônios, que Jesus é protagonista, não é apenas um fenômeno desobsessivo. É sobretudo simbólico. A sua autoridade moral acalmou tempestades, pacificou ondas turbulentas do mar do Tiberíades, lago de Genezaré. Será que isso tem alguma coisa a ver com hoje? O alto tem recursos imensos para debelar de uma vez por todas essa enfermidade. Mas talvez ela seja a nossa salvação. Talvez através dela nós possamos, enfim, alcançar um novo patamar de entendimento e de confiança aos desígnios de Deus. Porque eu garanto, a gente reza o Pai Nosso e às vezes a gente não presta atenção naquilo que a gente está dizendo. Seja feita a vossa vontade. Isso inclui tanta coisa. Isso subentende que se eu peço para que seja feita a vontade do Pai, primeiro eu sei o que o Pai está fazendo. Eu admito a sua onipotência. Admito a sua bondade, a sua magnificência. Sei, portanto, que Ele não faria algo para nos prejudicar, para nos fazer sofrer. Sei da sua perfeição. E de que Ele coloca a lição necessária para que a gente possa desenvolver esse amadurecimento e também está implícito a aceitar. Porque não adianta a gente pedir para que seja feita a vossa vontade e depois se rebelar, desobedecer, não gostar. Ah, mas eu não pensei que era essa a vossa vontade. A gente não consegue adivinhar os desígnios de Deus. Pelo menos não no nosso atual estágio evolutivo.
confiança. Deus estava com ele. E talvez esse processo de comunhão, que nos é tão impressionante, digno da nossa profunda admiração, ainda seja tão pouco compreendido. Porque os santos foram forjados no leito de dor. A fortaleza que nós vemos dos santos foi a guisa de sofrimento. De ter enfrentado problemas bem mais complexos do que o que nós estamos passando. E jamais desesperar. Por quê? Jesus com eles. Jesus conosco. Então, meus amigos, já passando para as nossas considerações finais, é como Joana diz. Às vezes nós estamos lado a lado com muitas pessoas que não nos compreendem e por isso experimentamos solidão. Às vezes a solidão afetiva foi um gênero de provas que nós escolhemos para, quem sabe, ter maior dedicação com as tarefas que nós iríamos assumir aqui. Precisamos, portanto, aproveitar essas oportunidades para sermos úteis. Úteis para nós mesmos, em primeiro lugar. E isso não é egoísmo. Eu vejo muita gente se questionando: será que cuidar de mim é egoísmo? O auto-amor é um ato de caridade para consigo. A grande questão é a gente precisar o que é o auto-amor. A sociedade diz que auto-amor é você ter uma diversidade de parceiros sexuais. Não se prender a ninguém. Vida que segue. Passa a ficha. A sociedade também diz que auto-amor é descartar as relações com as pessoas, como se as pessoas fossem objetos e como se objetos tivessem a significação ou representação de outra alma humana. Auto-amor era o que Jesus demonstrava. Perfeito. Mas, não obstante, todas as suas escolhas eram escolhas atinentes e consoantes à lei de Deus. Por isso a perfeição. Auto-amor é nós cuidarmos de nós, mas não da personalidade patrícia, mas do espírito imortal que nós somos. É questionar o que é melhor para mim enquanto espírito. Porque se eu pensar enquanto Patrícia, eu posso estar passando por uma situação bastante desfavorável. Mas enquanto espírito, aquela situação pode ser uma lição e aprendizado necessários e preciosos, que me fará ascender muito. A opção é nossa. Então, Joana faz um apelo. Tende compreensão, caridade e paciência para com os companheiros de marcha. Ainda que eles não te entendam, ainda que eles não consigam te suportar, suporta-os, porque a vida os encontrará mais à frente. Cresce para auxiliar o crescimento deles, ainda que temporariamente estejas sozinho. E ela termina dizendo: na tua solidão, entretanto, Jesus estará contigo. Saquemos as nossas lágrimas, meus amigos. Partamos para o trabalho. Deixemos que a nossa fronte fique repleta do suor do esforço. E ainda que estejamos passando por aflições, recordemos Jesus e das suas palavras. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e nós também temos condição de vencê-lo também.
nossos agradecimentos, nosso abraço carinhoso e afetuoso a todos aqueles que compartilharam conosco deste momento, a Casa do Caminho, e vamos agradecer a Jesus. Mestre de amor e bondade, que os teus ensinamentos, que o teu exemplo vivo esteja sempre marcado em nossos corações. Ampara-nos nessa hora difícil, para que possamos nos fortalecer e aurir do teu evangelho o combustível necessário para prosseguir. Estimula-nos a paciência e a bondade, que nós possamos, Senhor, não aceitar convites de discórdia, desentendimentos e de maldade, que nesses tempos tumultuados também graça. Permaneçamos blindados com essa couraça da caridade, o capacete da fé, com todos esses equipamentos que visam nos proteger e colaborar para a nossa evolução espiritual. Ainda que sozinhos, estamos com Jesus. Obrigada, Senhor, por vossa companhia e presença. Que possamos ouvir-te e alcançar-te, por ora, pelo pensamento. Vem ter conosco, hoje como sempre. Que assim seja. Muita paz, meus amigos.